você pode criar, né? Às vezes aquele cliente muito prolixo, às vezes nem ele, todos nós, né, em certos momentos, a gente pode acontecer de sermos prolixos. Tem pessoas que às vezes são mais mesmo, assim, da natureza delas, sei lá. Mas às vezes tem aquelas pessoas que são, né, e às vezes movidos pela dificuldade do momento, né, gente? Às vezes uma questão envolvendo, por exemplo, uma guarda de um menor, alienação parental, até mesmo uma questão patrimonial, né? Às vezes um trabalho da vida toda. Enfim, tem várias. As, as pessoas estão ali, às vezes, num problema da vida delas, né? Um problema da vida delas. Então, é importante a gente ter essa clareza. Então, às vezes, a pessoa que normalmente é uma pessoa equilibrada, sensata, clara, que é clara, né, tá sem chão ali por causa do que ela tá, do que ela tá vivendo. Acontece. Quem nunca, né? Quem nunca passou por algum problema, alguma situação que ficou ali sem chão, que ficou ali, né, precisando ali. Então, às vezes, claro, a gente tem que ter paciência. Mas existe criar alguns limites. Por exemplo, essa pessoa prolixa, que fica falando no mesmo tempo, né? Antes de começar a falar com ela, você já sabe, você já fala assim, olha, eu posso conversar com você tantos minutos, pode ser? Porque eu tenho um outro compromisso, né? Eu acho que quando você fala assim, você já demarca um tempo, porque ali, assim, e já tenta dentro desse tempo fazer a conversa. Porque senão, assim, tem hora que você tem, se você tiver 1 hora, ela vai querer 2, se tiver 2 horas, ela vai querer 3. Se ela tiver levantado de madrugada lá e ficar ansiosa, vai querer conversar com você, e isso não resolve o problema, né? Ela pode ter um apoio, uma escuta, é fundamental? É fundamental. Mas isso não é trabalho do advogado. A gente não tem habilidade para tratar, não tem capacidade para lidar com isso, não, gente. Volto a dizer, nós não somos psicólogos. De vez em quando a escola não tem que ser igual ao psicólogo. Não, não existe tem de ser igual nada, não. Nós somos advogados. E é papel do advogado, inclusive, essa coisa eu acho que é mais chata, assim, do limite, ser mais realista, né? De colocar e falar, não, peraí, acho que aí você já está, como diz, né? Viajando demais, calma, né? E aí com jeitinho, com educação, com polidez, né? Gostei aqui, ó, diplomacia, educação, firmeza, né? E aí você pode, aquele sujeito que é prolixo, né? Aquela pessoa que é prolixa, pode falar com ele, olha, eu posso conversar com você até tantas horas, ou ainda, vamos marcar uma reunião pessoal de tantas a tantas horas para tratar desse assunto, né? E aí você pode cortar mesmo aqui, você está me ligando, eu entendi o que é, você quer me falar sobre isso, isso e isso, não é? Aí ele vai falar assim, é sobre isso mesmo. Pois é, isso aí a gente pode conversar, então vamos marcar lá no meu escritório, tal dia, tal hora, né? Ah, não, mas eu quero falar rapidinho, rapidinho aqui pelo telefone, eu não estou conseguindo, eu não posso agora, né? Estabelecer isso contratualmente é bom, questão, por exemplo, do WhatsApp, eu coloco no meu contrato, né, que as respostas do WhatsApp elas são em até 72 horas. Em caso de urgência, é recomendável ligar para o escritório, e aí a secretária do escritório vai encaminhar a urgência, porque imagina, né? Acaba que a gente, graças a Deus, aí tem, né, tem clientes, né? Que tem vários clientes, se todos querem falar comigo na mesma hora, é óbvio que eles não vão conseguir. Né? Então, no contrato, tem lá algumas regrinhas, né? Pelo menos uma reunião presencial mensal é possível mediante agendamento prévio. Não dá para o cliente ficar toda semana conversando sobre o mesmo assunto, né? Mas eu estou te pagando, né? Não, ok, você está me pagando para realizar o trabalho que está sendo realizado. Você não está me pagando para ter reunião toda semana para ficar repetindo a mesma coisa, não. Se você não está satisfeito, às vezes é melhor a gente parar por aqui. Mas é bem assim? É, bem assim. Por isso, gente, que o contrato tem que ter lá ó, as etapas, eventuais multas, o pagamento de entrada lá para uma vez você colocado lá nessa entrada, você começou os trabalhos e tudo, essa entrada é para pagar ali o seu tempo despendido ali, o seu trabalho
até o ponto lá que, eventualmente, se o cliente quiser desistir, né? Porque tem aquela história, não, então me devolve o que eu paguei. Não, mas espera aí, eu já trabalhei, nós vamos até falar disso no final aqui, porque isso é sensível, né? Qual a medida do que você trabalhou, proporcionalmente ao que foi pago, essa coisa, né? Quando que pode, efetivamente, vão rescindir o contrato com o cliente. Claro que a gente não gosta, né? Mas tem hora que tem sim que rescindir. Então, para lidar com essa pessoa prolixa, eu acho bom estabelecer sempre horários, né? Olha, eu posso te atender de tal hora a tal hora. Agora eu não posso, mas eu converso com você de tal hora a tal hora, ok? Né? E aí ser objetivo e às vezes cortar mesmo, cortar, direcionar a conversa. Peraí, isso você já me falou, né? Olha, isso aqui não tem a ver por causa disso, 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 né? E aí, mas a pessoa volta a falar de novo. Aqui você já está me falando de novo a mesma coisa. Aí o cliente vai falar assim com você, mas você não está tendo paciência comigo? Eu estou tendo paciência com você, mas é necessário que você tenha clareza, até para depois você não se iludir, né? Tem hora que não tem jeito, é falar firme mesmo com o cliente. Mas desse jeito, você está mal educado e tal. Aí, né, pode acontecer? Pode. Por isso que você nunca pode alterar o tom de voz, você tem que ser mais incisivo, mais claro, né? Mas alterar o tom de voz de jeito nenhum. Mas redirecionar a conversa, né? Como do cliente se estender demais, colocar pontos chaves, o que é realmente importante, e cortar mesmo o cliente, né? Mantenha a calma e o profissionalismo. Gente, eu gosto muito de brincar, né? Às vezes as pessoas falam, eu te achava que você era tão sério, mas você é brincalhão, né? Assim, eu gosto, sim, sou de uma família, assim, que é comum, assim, as galhofas, brincadeiras, piadas, mas você, principalmente no início da relação com o cliente, manter seriedade e um distanciamento mesmo. Às vezes é aquele cliente que você já conhece, aquele cliente que você já sabe como é que funciona, né? Um cliente já indicado ali, que aí a pessoa até vai lá, já aconteceu isso comigo mais de uma vez, o cliente até vai. Ô, Gesmar, eu trouxe aqui fulano de tal, você já me atendeu naquela situação, eu trouxe ele aqui. Então aí você já sabe, mas a pessoa já te levou, já sabe como é que você trabalha, né? E são as melhores indicações do cliente, porque se ele está fazendo assim, ele ficou satisfeito. Se ele ficou satisfeito, ele com certeza falou com o outro, fulano me atendeu assim, assim, assado, ele fez assim e tal. Então, isso aí, é claro que isso vai facilitando. Aí tem a tensão entre cliente e advogado, tende a diminuir, porque a pessoa sabe, né, vamos lá que fulano trabalha desse jeito, ele que fez o meu divórcio, ele que fez o inventário, ele que regularizou a questão aqui do imóvel aqui, né, isso tudo ajuda. Mas quando você não tem esse conhecimento com relação ao cliente, né, a Neide brincou aqui que precisa mudar o contrato, precisa sim, sabe? Colocar isso, essas coisas, por exemplo, de mensagem de resposta de WhatsApp, que para evitar certas situações chatas, né? Às vezes o cliente quer a resposta na hora, né? E ninguém é obrigado a fazer isso, gente. Volto a dizer. E por isso que eu falei que o advogado ele tem essa clareza da causa, porque, como eu te disse, tem coisas assim aí que são uma liminar, você vai tirar o dia para ficar por conta daquilo, ué. Vai responder toda hora, vai falar mais de uma vez, vai falar várias, 10 vezes se precisar. Agora, se o processo está concluído, esperando uma decisão do juiz, e o cliente ficou sabendo disso ontem, e ele te manda uma mensagem, e aí, saiu, resolveu? Eu acho que ele pode esperar um pouquinho antes de você responder, né? Além do mais, quando você sabe que realmente não saiu nada, que a resposta é a mesma, eu não vejo problema de esperar um pouquinho, né? Então, às vezes, você colocar isso contratualmente, fica uma segurança também para você, para uma eventual, mas eu estou te pagando, né? Eu acho isso assim, sim, você está. Eu acho essa frase, às vezes, assim, né? Porque a pessoa está pagando, que pode fazer o que bem entender e achar o que quiser, e você tem que responder o que quiser, né? Não é bem por aí, não é isso? Então, manter a compostura, não permitir que as emoções do cliente se afetam, né? Responder de forma clara e profissional, evitando entrar em discussões acaloradas,
né? Deixa o cliente falar, brigar, xingar, às vezes até te xingar, às vezes, assim, dependendo da situação, né? É claro que tem hora que a gente, né? Mas dependendo da situação, pô, mas é difícil, esse processo está aqui há não sei quantos anos, né? Eu tenho inventados aí, litigiosos, demorados, e que não resolve, e que aí toda vez é a mesma coisa e tal. Às vezes é o caso de você deixar de falar, porque fazer o quê? Realmente é, às vezes a coisa está demorada mesmo, às vezes está complicado mesmo, e às vezes né, são das circunstâncias, né? Agora, isso é importante. Mantenha um registro detalhado de todas as interações. Eu tenho uma pastinha no Drive com o nome de cada cliente. Dependendo da conversa que eu tenho com o cliente no WhatsApp, eu pego, salvo e mando lá para a recepcionista do escritório salvar nessa pastinha do Drive. Né? Dependendo, reuniões no escritório, reuniões, né, marcadas, etc., faço um resuminho, lanço no sistema. No dia tal, fulano teve aqui, nós conversamos isso, né, com data ali e tal. Sempre que possível, deixo isso de forma unilateral. Né? Sempre que possível, deixo isso de forma bilateral. Como? Você mandando para ele, então tá, aqui, ó. Então, tá ok aqui, conversamos isso, foi delimitado isso. Ok? Aí ele manda lá um ok, que seja no WhatsApp, que seja por e-mail, né? Porque o WhatsApp, ele é muito bom, mas até por causa dessa expectativa de imediatividade, ele pode até aumentar a ansiedade. Então, às vezes, formaliza no e-mail. No dia tal, o senhor esteve aqui, nós conversamos isso, foi definido isso. Eu te expliquei isso, dessa forma, assim, assado. Você ficou claro com relação à expectativa de tempo, foi colocado isso. Faça um resumo, como se fosse uma ata da reunião, manda para o cliente, por e-mail dele, e pede ele para dar o ok. Se ele voltar de novo com as ansiedades dele, com a mesma coisa, você fala assim, olha, eu te mandei um registro detalhado aí no seu e-mail, você não me deu o ok. Você recebeu o e-mail? Você leu o e-mail? Me manda um ok com relação àquele e-mail. Né? Para você ter ali também, para mas você não me falou nada sobre isso. Não só falei, como eu mandei para você por escrito. Né? Do mesmo jeito que o advogado tem que responder o cliente também tem que responder o advogado.